Olá, pessoal! Como identificar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho no PGR? Sou Najete, engenheira de segurança e CEO da Medvitae. A identificação dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, na NR1, entrou em vigor agora na portaria do Ministério do Trabalho, na portaria 1419, 27 de agosto de 2024, entrou em vigor essa atualização da norma. E nós temos até maio de 2025 para colocar em prática essa obrigatoriedade desse risco que é tão importante agora para todas as empresas colocar no PGR. E vamos nos antecipar, vamos nos organizar para que possamos entender como vamos colocar este risco no PGR conforme solicitação da nova portaria. Para entrarmos nesse novo desafio de levantamento e identificação de riscos e os fatores psicossociais, vamos relembrar o que a norma atualizada comenta em 3 momentos a palavra psicossocial. Então, no item 1.5.3.1.4, diz que o gerenciamento de riscos ocupacionais devem abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de ambiente e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Antes, lembrando rapidamente que nós tínhamos o PPRA e ele falava de físico, químico, biológico e somente esses 3 riscos nós colocamos. A NR1 vem falar do ergonômico e do acidente e agora ela traz a obrigatoriedade de nós trabalharmos o risco psicossocial. Então ele fala, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Depois nós temos o item 1.5.3.2.1. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, a NR1 trabalha, se relaciona com a NR17, que já comentava sobre o termo psicossocial. Também temos que relacionar com a NR5, que já veio em 2022, falando da importância do assédio, onde também é um fator psicossocial. E temos o item 1.5.4.4.5.3 para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos da saúde decorrente dos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A avaliação de risco deve considerar as exigências das atividades de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, para que nós possamos agora dar continuidade a esta reflexão, está aqui os 3 momentos da norma que mencionam sobre o risco e os fatores de risco ocupacional. Então, quais os fatores de riscos psicossociais no trabalho que devem ser levantados? Isso vai ser ajustado com muita ênfase aí, com vários, vai ser um trabalho multidisciplinar, mas nós temos que lembrar que a Constituição Federal fala da redução de risco no trabalho. Nós temos a OIT que fala da adaptação da máquina, a OIT fala muito do tempo de jornada, muito da organização no trabalho. A gente sabe que agora nós vamos falar muito sobre a questão da organização do trabalho. Nós vamos falar sobre a NR17, que fala também sobre a organização do trabalho, as características psicofisiológicas de cada indivíduo. Isso tem que ser considerado, avaliado, monitorado. Mas temos então a NR17, temos a NR1, temos a OIT e temos a Constituição Federal que fala sobre riscos, sobre organização no trabalho, sobre adaptação. E eu acho que vamos começar a pensar sobre isso no ambiente de trabalho para que no PGR possa ser considerado o risco conforme
cada atividade, a individualidade de cada um. Então, nesse contexto, que a Organização Internacional do Trabalho, que a Constituição Federal e todos os demais órgãos estão com um olhar atento ao adoecimento no ambiente de trabalho, esse risco precisa ter muita atenção, porque agora engloba toda a relação, as relações interpessoais dentro do ambiente. E nós temos a lista de doenças relacionadas ao trabalho que foi atualizada agora em 2023. E o agente e os fatores de riscos psicossociais no trabalho entrou lá na parte 4 desta lista. E compreendendo agora que nós temos que ter um olhar nesse contexto, nós temos que olhar a gestão organizacional, nós temos que ver o contexto da organização do trabalho, nós temos que avaliar para identificar também como que estão essas relações sociais, as tarefas, a descrição da tarefa, a atividade, como que ela está sendo desenvolvida, quais são essas condições no ambiente de trabalho, as interações pessoa-tarefa, a jornada de trabalho vai ser muito importante dentro do levantamento de riscos para colocar no PGR o excesso de trabalho, trabalhos em turno, trabalho noturno. Violência e assédio moral e sexual também já veio na NR5, desde 2022 nós já estamos falando sobre o assédio moral e sexual. A discriminação não pode ter, o que a empresa faz para inibir isso? Risco de morte e trauma no trabalho e o desemprego. Cada item dá para nós refletirmos muito sobre cada contexto, cada situação aqui, como que nós podemos pensar nesse levantamento e nessa identificação dos riscos aqui para preservar e manter o fator psicossocial controlado com medidas de segurança, né? Medidas de controle. Como é que nós vamos fazer essas medidas de controle, pessoal? Vamos pensar juntos aí. Vamos ter que elaborar algumas ações, algumas ideias, porque é provocar um pensamento sobre como nós vamos fazer. Como é novo, vamos pensar, vai surgir muitas ideias, nós estamos todos pensando, trabalhando para que isso seja colocado de forma junto com o psicólogo, para que a gente possa estar pensando aí numa forma correta de avaliar os riscos psicossociais do ambiente de trabalho. É importante nós pararmos para pensar sobre a importância da jornada do trabalho com a saúde mental. Segundo a Organização Mundial do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde, 81% das mortes relacionadas ao trabalho decorrem de doenças não transmissíveis. E principais causas de morte: doença pulmonar obstrutiva crônica, mais de 450 mil mortes, acidente vascular cerebral, mais de 400 mil mortes, cardiopatia isquêmica, mais de 350 mil mortes. E isso reflete dentro das ações e levantamento do risco e das medidas de prevenção que nós vamos ter que colocar no PGR, pessoal. Vamos parar para refletir sobre esses cuidados. Assistindo a uma aula, uma apresentação da procuradora Sirlene Zimmermann, o que ela comentou, achei muito importante também replicar aqui, que não era preciso colocar na norma essa obrigatoriedade se a palavra respeito se fizesse valer. Óbvio que o respeito no ambiente de trabalho ele é essencial, e conforme a Convenção da Organização do Trabalho, que já há algum tempo menciona o assédio moral, o assédio por competência, o assédio sexual, o assédio eleitoral, constrangimento, a demissão do assediador resolveria se a empresa não tem uma cultura de respeito? Vale provocar esses pensamentos e como vamos colocar na cultura da empresa a questão das medidas de proteção, exigências de metas desproporcionais, trabalho sob pressão,
punições, falta de apoio, um ambiente de trabalho tóxico faz com que o funcionário possa adoecer. E também em algumas situações a empresa trabalha de uma forma precária, ela tem que ter condições para trazer o conforto necessário para que o trabalhador possa exercer com dignidade o seu trabalho. Já pensou como você vai fazer com as medidas de prevenção dos riscos psicossociais? Já pensou quais EPIs para a saúde mental você vai recomendar? Então, não é? Nós temos até maio de 2025 para nos adaptarmos a essa nova obrigatoriedade. E vou dar uma das dicas aqui, que seria a norma regulamentadora 17, que fala no item 17.4.7 que os superiores hierárquicos direto dos trabalhadores devem ser orientados para buscar o exercício de suas atividades, facilitar a compreensão das atribuições e responsabilidade de cada função, conversar, explicar, orientar, sanar essas dúvidas que eles têm em relação a isso, para que não seja difícil, para que eles tenham uma tranquilidade, uma facilidade no exercício das suas atividades. Manter aberto o diálogo de modo que os trabalhadores possam sanar as suas dúvidas. E isso ajuda muito quando o supervisor, dentro da sua hierarquia, consiga trabalhar com diálogo e, de repente, uma roda de conversa para entender as dificuldades de cada um, o que eles estão sentindo. Isso é importante, ouvir, ouvir o outro, ouvir os demais. E isso facilita que tenha um trabalho em equipe, está lá no item C. E depois no item D ele fala sobre estimular o tratamento, sobre o tratamento respeitoso entre as relações pessoais no ambiente de trabalho. Respeito, pessoal. Então, assim, como que a empresa vai implementar as ações que o pessoal da segurança vai colocar como medida de prevenção de risco psicossocial, de proteção psicossocial. E como temos ainda um tempo, vamos voltar a conversar sobre isso. Você gostou desse assunto? Então siga a gente no canal, curte aí, compartilhe, e se tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários abaixo.